Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Uma parte bastante densa em teoria e tem muita questão para vocês aproveitarem, exercitarem e, claro, aprenderem mais também, aumentar o conteúdo que a gente consegue ver aqui, beleza? Leozinho, obrigado aí por ter colocado a nossa aula de fundo. Bruno, eu tava sem som aqui um minutinho, mas a galera tá tempestuosa aqui, gritando, tá sem som! Voltou o som? Voltou, mas você não falou nada, só deu boa tarde. Tudo que eu falei antes, então, perdemos. Só o início. Ah, tá. Mas esse recado que eu dei das aulas, foi ou não foi? Foi. Beleza. Então vamos lá, let's bora. Chega de enrolação, let's bora, chama que vem. Beleza. Bom, vamos começar aqui essa bioquímica básica, pessoal. Lembrando que essa bioquímica básica, ela é o pilar para a gente mandar super bem na parte de citologia, depois na parte de histologia e mais para frente na parte de fisiologia. Então a biologia ela é um crescente também. A gente não pode chegar e pegar conteúdos totalmente aleatórios sem ter uma boa base para conseguir compreender e dissertar melhor sobre aquele assunto. Então essa bioquímica básica inicial vai dar para a gente o alicerce para chegar lá na frente e ser padrão ouro. Vamos começar aqui falando sobre a substância mais importante do nosso organismo, que é a água. Gente, a água, antes de falar do porquê que ela realmente é a substância mais importante do nosso organismo, vamos comentar aqui algumas propriedades químicas da água. Ah, mas vai começar com essa quimiquice. Tranquilo, gente, aqui vai ser uma química bem baby class, bem Discovery Kids, bem Disneylândia, coisa tranquila, tá? Só dá uma passeada. Olha só, primeiramente, a água é uma substância polar. Significa o quê? Que ela tem polos. Caramba, sério? Sério. Ela tem carga. Só que a gente tem que ir além disso.
Devido ao fato da água ser polar, ter cargas, ela consegue interagir com muitas outras substâncias também. Mas que substâncias são essas que a água pode interagir? Tem que ser substância polar igual à água. Então, a água interage muito facilmente com outras substâncias que são polares, beleza? Sais, ácidos, bases, né? Agora, algumas substâncias que são apolares, por exemplo, benzeno, diversos lipídios, óleos, triglicerídeos, a água não vai interagir tão bem. Por que não? Porque lipídios são apolares. Então, primeira coisa importante, primeiro conceito importante que tem que ser fagocitado dessa aula de hoje. Devido ao fato da água ser polar, ter polos, ter carga, ela vai interagir muito bem com outras substâncias polares. Mas, substâncias apolares, a água não consegue interagir tão bem. E isso vai ter implicações muito importantes em várias teorias que estão por vir aqui em outras aulas. Então, atentem-se para esse tópico. Muito bem. Agora, só para deixar aqui um pouco mais claro, por que a água tem essa polaridade? Primeira coisa é o seguinte, a molécula de água ela é H2O, né? A gente sabe, isso a gente aprende desde vovó zigoto. Vovó zigoto você já aprende. Água, H2O. Água, H2O. Mas como que o oxigênio e os dois hidrogênios estão dispostos? Da seguinte forma. O oxigênio fica aqui no centro da molécula. E os hidrogênios, eles ficam mais para as laterais. Só que devido à arquitetura das ligações covalentes que são formadas entre eles, acaba que os hidrogênios, eles não ficam no plano 180 graus. Eles ficam um pouco mais para um dos lados da molécula de água. Então, eu gravei assim na escola, como se fosse a cabecinha do Mickey. Tá vendo? É a cabecinha do Mickey. Aqui, realmente o crânio, e aqui os hidrogênios, né? As orelhinhas. Então, beleza. O Mickeyzinho, os hidrogênios ficam mais para fora e eles carregam o polo positivo. Não importa o porquê aqui na biologia, tá? Saiba só que os hidrogênios carregam o polo positivo. E o oxigênio, ele vai carregar o polo negativo. Então, o que a gente tem que saber na biologia? Devido à arquitetura molecular da água, isso proporciona a sua polaridade, onde os hidrogênios, que é a orelhinha do Mickey, são o polo positivo e o oxigênio é o polo negativo. E ponto. Na biologia é isso, graças ao nosso querido plantão. O que mais? O que isso traz de propriedade importante que a gente tem que falar aqui da água? Isso traz a propriedade de adesão e coesão. Então as moléculas de água, elas podem ligar-se entre si, justamente devido a essa polaridade. E como que elas se ligam entre si? Através de ligações chamadas ligações de hidrogênio. Então aqui tem uma molécula de água que está se conectando com outra aqui embaixo. Essa molécula de água está se conectando com mais 3 aqui embaixo também. Perceberam? Tudo isso acontece devido às ligações de hidrogênio entre moléculas de água vizinha. Então as águas, elas não estão soltas por aí, a não ser que seja no estado gasoso. Mas se for num estado líquido ou sólido, elas estão coesas. Então elas andam sempre de mãos dadas. Vai água para lá, carrega outra. Vai água para cá, carrega outra. A não ser no estado gasoso. Beleza? E o que isso traz de importante que pode aparecer no vestibular? Atenção aqui, rataria do esgoto, ódio na retina e no miocárdio. Bora para cima, olha só. O transporte de água nas plantas que têm xilema, ele é feito devido a essa propriedade de adesão e coesão que as moléculas de água têm. Olha só, planta não tem coração, mano.
Caraca, a planta não tem coração, que isso, que horror, elas são insensíveis. Pois é. Resumindo, gente, não tem um órgão nas plantas que bombeie os fluidos. Então não tem um coração para bombear, por exemplo, a água da raiz lá para o ápice do caule. Não tem. E vocês sabem que tem árvores de porte, cara, de igual a um prédio. Cara, como é que funciona para a água do xilema lá da raiz conseguir chegar lá no ápice do caule? Isso acontece devido às propriedades de adesão e coesão da água. Olha só, se liga nesse tema aqui, porque isso aqui é tema quente, hotspot para o vestibular. Gente, nas folhas das árvores acontece um fenômeno que se chama transpiração. Ou seja, as folhas vão perdendo água para o meio ambiente. Beleza? Show! Isso acontece, claro, em relação à temperatura, em relação à umidade, mas praticamente sempre está acontecendo essa transpiração. Quanto mais as folhas vão perdendo água por transpiração, atenção agora, fagocita aí, menor vai ser a quantidade de água das folhas e maior vai ser a concentração de solutos, porque o que está saindo é água. O soluto fica dentro da folha, os sais, as proteínas e tudo mais. E quando a concentração de soluto das folhas fica muito alta, isso acaba que começa a atrair as moléculas de água que estão passando no caule. A gente sabe que a água, gente, ela sempre quer ir para o meio que tem mais soluto, que é o chamado meio hipertônico. Lembra desse conceito? Então, as moléculas de água, elas não ficam vagando à deriva. Para onde que eu vou? Não, cara. Elas veem um ambiente que tem muito soluto. Caraca, ali, ó, cheio de soluto. O ambiente hipertônico. Elas vão para cima. Então, quando as folhas estão perdendo água por transpiração e a concentração de soluto vai ficando muito alta, o ambiente dentro das folhas fica hipertônico, as moléculas de água que estão passando aqui no caule ficam pistola, ficam malucas, elas querem ir para lá. Caraca, lá a folha está hipertônico, let's bora. O que vai acontecer? Quando uma vai, ela vai carregando as outras. Porque a gente acabou de ver que existe a coesão das moléculas de água. Elas estão juntas. Por quê? Porque elas têm polo, elas são polares, então estão ligadas por ligações de hidrogênio. Beleza. E niki, as moléculas de água vão subindo, elas vão trazendo da raiz também. Então, resumindo, o transporte de água aqui, ó, que acontece no xilema, ele praticamente não tem uma bomba, não tem um coração. Então, ele é estimulado pela transpiração de água nas folhas, e a água vai subindo porque existe a coesão entre elas. Não esquece. Beleza. Então aqui é para lembrar, ó, a interação da água com solutos polares. Olha só, aqui nós temos o Na e o Cl. Então se a gente botar sal, NaCl em água, o que vai acontecer? Eles vão se dissociar. O Na, que é positivo, vai interagir com a água, com a sua carga negativa, que no caso é o oxigênio, ó. O cloreto, como é negativo, vai interagir com a água também, mas vai interagir com a parte positiva da água, que é a orelhinha do Mickey, lembra? É o hidrogênio. Não precisa decorar isso aqui na biologia, não. Basta saber que a água, como ela é polar, ela vai interagir bem com quem é polar também. Tá ótimo na biologia aqui. Um outro exemplo, ó, carboidratos. Sacarose, que é um disacarídeo. Botou açúcar na água, o açúcar vai dissolver? Vai, claro. Por quê? Porque o açúcar é polar, tem carga, tem polo, e a água é polar também, por isso que interage. Agora, e se nós colocarmos gordura na água? Cara, você pode testar isso em casa. Pega um copo de água, bota uma gota de óleo, de azeite, é isso que você vai ver.
Assim que a gente pingar o óleo, ó, pum, formam-se várias bolotinhas de óleo pequenininhas. E a tendência vai ser essas bolotinhas de óleo começarem a se atrair. Por quê? Porque elas não vão interagir bem com a água, já que o óleo, como é lipídio, eles são apolares. Então, o que vai acontecer? As moléculas de gordura vão começar a se atrair, vão começar a se unir e vai acabar que a gente vai ter aqui uma solução heterogênea, né? Vai ter aqui uma bola, né, de gordura, substância apolar, que não vai estar conseguindo interagir com a água, porque a água ela é polar, e aí você consegue perceber que não existe uma interação satisfatória entre gordura e água. Por que não? Gordura é apolar e água é polar, beleza? Muito bem. Agora, isso aqui é um conceito que é um pouco complicado, mas que lá na frente vai ser importante pra gente. Então, ó, óleo no miocárdio, na retina, sangue no zóio, café no copo, chama que vem. Olha só, tem algumas substâncias que elas têm na mesma molécula uma parte que é polar e uma parte que é apolar. Caramba, sério, Bruno? Sério? Pô, mas aonde que eu vejo isso? Tem uma substância que vocês conhecem, que é o chamado fosfolipídio. Fosfolipídio. Ih, mas eu já vi isso, hein? Esse negócio de fosfolipídio eu já vi. Naquele negócio de membrana, né? Membrana plasmática, bicamada fosfolipídica. Exatamente. Os fosfolipídios, pessoal, eles têm uma propriedade própria. Eles são anfipáticos. Ou não é antipático não, hein? Não é antipático não. É anfipático ou anfifílico. O que é isso? Na mesma molécula, tá aqui o fosfolipídio, ó. Tá aqui ele. Tem parte polar e parte apolar. Ué, então lê as duas coisas? Sim, exatamente. Então grava isso. Tem molécula que é totalmente apolar, tem molécula que é totalmente polar. E tem um meio termo, que parte é polar, parte é apolar. E nesse caso vai chamar de quê? Antipática? Não, cuidado. Anfipática ou anfifílica. Fosfolipídio é o exemplo mais importante aqui. Aí você pode perguntar, cara, mas agora eu tô bolado. Agora eu tô tenso. Rolou um ataque cardíaco. Como é que esse fosfolipídio que é anfipático vai se comportar em água? Pois é, cara, pois é. Olha só, tem piloto aí? Tem piloto? Eu não vou desenhar não, só vou fazer aqui um exemplo. Valeu, 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 valeu. Olha só, aqui na minha mão nós temos 2 fosfolipídios, beleza? A tampinha é a parte polar do fosfolipídio, a tampinha é a parte polar. O corpo é a parte apolar. Então aqui está o outro fosfolipídio. Tampinha é a parte o quê? Tampinha é a parte polar. Corpo é a parte apolar. Agora vamos imaginar que todo esse meio aqui, ó, da sua tela é tudo água. Isso aqui é água, hein? Cheio de água aqui. Beleza? E agora eu vou soltar esses 2 fosfolipídios nesse meio aquoso, para a gente ver como que eles vão se comportar. Posso soltar? Posso fazer isso, Léo? Posso soltar aqui os fosfolipídios? Pode. Então beleza, então let's bora, olha só. Vamos lá. Primeiro, hein? Não esquece, tampinha polar. O resto apolar. Tampinha polar, o resto apolar. Isso aqui é tudo água. Vamos lá, vou soltar. Primeira coisa. Primeira coisa. Esses fosfolipídios, presta atenção, hein? Esses fosfolipídios, eles podem interagir dessa maneira? Tampinha polar com essa outra parte apolar, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode. Porque ou é polar com polar,
ou é apolar com apolar. Então essa interação aqui não pode acontecer. Beleza. Próximo exemplo. Essa interação aqui pode acontecer polar com polar e apolar para fora? Aí você pode falar assim, pode. Poderia. Só que aqui, como é um ambiente aquoso, isso aqui não pode rolar. Por que não? Porque apolar ficando para fora, onde tem água, que é polar, vai dar exatamente o que você pensou. Vai dar problema, né? Ah, então como é que tem que ser? Se liga no Jump of the Cat, o pulo do gato do plantão bolado raivoso. Aí, essa é a interação que pode acontecer. Olha lá, apolar interage com apolar e na parte de fora nós temos as faces polares. E essas faces polares estão justamente voltadas para a água, que é polar também, e para a água, que é polar também. Então isso formou um sistema equilibrado? Sim, está em equilíbrio. Caramba, então na verdade eu vou ter duas camadas de fosfolipídio, apolar voltada para apolar, polar para cima, polar para baixo, uma bicamada fosfolipídica? Exatamente. E aonde que a gente vê que existe bicamada fosfolipídica? É aqui que eu queria chegar com vocês. E agora o parafuso lá no hipotálamo vai encaixar. E você vai... Aí, Léo, aquele meme, hein? Explodindo a mente, né? É agora. Onde que vocês viram isso, gente? Bicamada fosfolipídica. Ó, na membrana plasmática. Então a membrana plasmática ela é assim, bicamada fosfolipídica, porque essa é a melhor forma que os fosfolipídios, que são substâncias que têm parte apolar e parte polar, interagir entre si num ambiente em que dentro da célula vai ter água pra caramba e fora da célula vai ter água pra caramba também. Então é por isso que se forma a bicamada fosfolipídica. E o melhor, essa composição da membrana plasmática é uma excelente barreira para controlar o que está fora da célula e controlar o que está dentro da célula. Afinal, fala para mim, a célula é bagunça? Não é bagunça, filho. Tá achando que a célula, porra, é aquela festa que qualquer um entra, que não paga nada, 0800. Não, cara, a célula é o camarote, filho. É o camarote. E o núcleo lá dentro é o backstage. Lá só chega quem é, meu irmão. VIP sinistro. Então, esse controle, ele é feito pela bicamada fosfolipídica. Certo? Entenderam? Maravilha. Então, toma aqui os pilotes. Obrigado, gente. Bruno, aproveitar rapidinho que você deu essa pausa aí. Valeu, valeu. A galera que tá com dificuldade para baixar o material, tem que atualizar a página aí, ó. F5, atualiza aí. Que o material tá aí na descrição. Acabei de baixar aqui, pelo menos aqui baixou o normal. Tá, beleza. Recado dado, galera. Atualiza a página aí. Quem tiver ainda persistir com dificuldade, manda e-mail lá no Fale Conosco. Exatamente. Bom, então aqui, ó, só para mostrar para vocês com um outro tipo de imagem o que nós acabamos de falar, tá? Então tá aqui a bicamada fosfolipídica que a gente viu como que ela se forma e suas vantagens. Agora vamos comentar um pouco mais. Léo, tu consegue botar para mim ali um reloginho? Sim. Só para eu ter noção melhor do tempo. Para não ter que ficar olhando pro meu relógio aqui. Até porque o meu relógio, o tempo tá todo zoado aqui, mas tudo bem, vamos lá. Cara, eu não consigo ficar sem relógio, sabia? Também não. Às vezes eu tô com o relógio, tá quebrado, não tá funcionando. Mas eu boto no pulso, cara. Porque se eu tirar o relógio, parece, sei lá, eu tô outra pessoa. Então, mas esse aqui tá funcionando, hein, gente? Ele não quebrou, não. Só ele tá cambaleando, mas ele tá funcionando. Fala aí. Vamos lá. Então, funções da água. Agora chegou uma parte importante. Não que a outra não seja, mas aqui a gente vai entrar mais na biologia mesmo. Então, bora, chama que vem. Olha aqui. Primeiro, por que a água é a substância mais importante do corpo? Porque tudo
que é transportado no nosso corpo é transportado em água. Até aquelas substâncias que não interagem tão bem. O nosso corpo dá um jeito de fazer substância apolar dissolver em água. Mais para frente eu vou explicar como que isso acontece na aula de lipídios. Então eu vou explicar, beleza? Como que vai, por exemplo, o colesterol no nosso sangue, né? Porque o colesterol ele é apolar. Ele não interage bem com a água, mas o nosso corpo ele é sinistro. Na real, o fígado é o cara, o fígado é sinistro. Então ele dá um jeito de colocar no nosso sangue, mesmo substância apolar, de modo a conseguir dissolver em água. Então tudo que o nosso corpo transporta vai em água. O que mais? A água é importante para regular a nossa temperatura, através da sudorese. Aqui, nessa época do ano no Rio de Janeiro, a gente conhece bem na prática o que é isso aqui. Porque aqui no estúdio ali fora tá 0 Kelvin, né, gente? Aqui tá o zero absoluto. O negócio aqui tá frio pra caramba. Mas se a gente for lá fora é choque térmico imediato, porque ali fora tá, gente, é o Rio de Janeiro. O maçarico tá ligado. Então aqui, cara, você sai de casa de banho tomado, aí a pessoa, pô, tomou banho? Não, tô suando mesmo, porque aqui o calor tá intenso, sério. Então a sudorese é uma forma de resfriar o nosso corpo de um calor intenso, para não superaquecer. Porque vocês lembram que aumentando a temperatura corporal desenfreadamente, isso pode desnaturar proteínas corporais e automaticamente levar a pessoa a, amen, rest in peace, a morte. Tá? Por isso que uma febre muito alta, ela é prejudicial, porque pode desnaturar proteínas. O nosso corpo tende a fazer a eliminação de água na forma de vapor para resfriar. Outra função importante que a gente comentou aqui, ó, transporte de substâncias no corpo, em qualquer lugar, no sangue. O sangue é basicamente água, né? Então transporta substâncias pelo sangue, entre as células, também tem muita água que transporta as substâncias entre elas. Dentro da célula, o que mais tem dentro da célula também é água. Então, cara, o nosso corpo basicamente é o quê? Água. De 55% a 65% é a composição média de água no nosso corpo. Isso varia um pouco entre sexos, tá? No caso do homem, como tem um pouco mais de massa muscular, tende a ter um pouco mais de água. E no caso de criança, né, recém-nascido, também tem muito mais água corporal. Se vê a criança cheia de dobrinha, mas a pele é como? Lisinha. Ah, eu quero apertar, exatamente, também quero. Mas é muita água, beleza? E aí quando vem o velhinho com a pele enrugada, né? Por quê? Porque é menor quantidade corporal de água, proporcionalmente falando. Muito bem. Outra função importante da água, essa aqui a gente vai comentar bastante mais para frente, né? Quando chegar em enzimas, por exemplo. Participação de reações metabólicas. Reações que vocês vão, por exemplo, ver muito também na química, né? Ó, reação de hidrólise. A reação de hidrólise é uma reação química onde essa reação ela usa a água para separar as moléculas. Então, por exemplo, qualquer enzima do nosso tubo digestivo age assim. Então, amilase salivar, pepsina, tripsina, sacarase, todas agem fazendo hidrólise. Agora, quando a gente faz a criação de massa muscular, a criação de glicogênio no fígado, tudo isso é uma reação anabólica. Na reação anabólica de construção, a gente tem o contrário, é uma reação em que tira-se água das moléculas e vão se formando substâncias maiores. Então, a água também tem a função de participar de reações químicas diretamente, através de hidrólise ou de desidratação. Outra função importante é solubilizar as substâncias no nosso corpo. Solubilizar e transportar. O que mais? Aqui só um detalhe. Como que a gente obtém água? Vocês podem pensar, Bruno, isso aí é óbvio. Bebendo. Sim. Só que existem alimentos que são ricos em água, né? Por exemplo, tem alimento que é só água, melancia. O que é a melancia? Melancia é água, né? Você sente um cheirinho ali e um sabor, só.
Eu, por exemplo, me hidrato com o quê? Com café. O café eu me hidrato, né? O pessoal pergunta, Bruno, como é que você consegue? Você não tem problema no estômago? Eu falo, eu tenho anticorpos pro café. Não faz tanto efeito e o estômago aqui, ó, saudável, normal, suave. Mas eu gosto do sabor. Então, gente, ó, nós obtemos água através de líquidos, claro, e também através de alimentos. Agora, como perdemos água? Vocês já se perguntaram? Pô, mas isso é fácil, pô. Eu perco água na urina. Cara, a urina geralmente é a maior forma de se perder água, tudo bem. Mas, por exemplo, uma pessoa com uma doença com muita febre, ela pode perder muita água não só pela urina. Ela pode até ficar desidratada com um suor intenso. Agora, vocês sabem uma outra forma que leva à desidratação? É a perda de água intensa pelas fezes, num quadro que praticamente todo mundo aqui deve ter tido na vida, né? Um negócio chamado diarreia. E ó, quando chega paciente com diarreia, a primeira coisa que tem que ficar ligada é o quê? É o grau de desidratação dele. Muito mais importante quando se fala de pediatria, porque criança desidrata muito rápido. Então, chegou paciente com diarreia, a primeira coisa, você tem que pensar o seguinte, esse paciente está muito desidratado, está mais ou menos, ou não tem desidratação, beleza? Então, ó, através das fezes é uma forma muito importante de perda de água. E olha só, na nossa epiderme, a camada superficial da pele, nós temos uma barreira que impermeabiliza, evitando a perda de água. Nossa pele, a epiderme, ela é cheia de queratina. Ó, não vai confundir com creatina, hein? Meu irmão, eu quero creatina. Não, monstrão. Pô, queratina. A queratina, ela evita que a gente perca água pela pele. A gente só perde água pela pele suando. Ou então, quando essa barreira aqui sofre algum tipo de dano. Caramba, qual dano será que a nossa barreira da pele pode sofrer que pode favorecer uma desidratação? Então aqui tem uma hora feliz, um caso clínico para a gente debater aqui. Vamos lá, let's bora. Paciente, 56 anos, feminina branca, natural do Rio de Janeiro, moradora do Meier e cozinheira. QP, que é isso? QP, queixa principal. Qual é a queixa dela? Queimadura por óleo de cozinha. Uma situação muito comum, tá? Isso é uma situação comum mesmo. Já peguei muito paciente assim. História da doença. O paciente vai contar o que pra gente? Ó, refere ter esbarrado na panela com óleo quente e derramado na parte posterior das coxas e pernas. Então caiu aqui atrás da coxa e atrás da perna. Usava, ainda bem, vestido no momento. Tá? Então, por exemplo, pode ter protegido aqui na frente. Tendo contato direto do óleo com a pele. Ah, então, aonde não tinha o vestido, né? Na parte mais embaixo, o óleo entrou em contato direto com a pele e proporcionou queimaduras. Caramba! A queimadura, gente, é uma lesão na pele, né? Sem de primeiro grau, que só pega a epiderme. A de segundo pega a derme superficial e a de terceiro pega a derme profunda e além, né? Sabem qual é a coisa que mais mata no paciente queimado? E aí, Léo? A infecção? A infecção, ela mata, mas não no primeiro momento. A infecção é o que mais mata num segundo momento. No primeiro momento, o que mais mata é a desidratação. Por quê? Por isso que rola de botar aquela pele artificial, ou pele de peixe que tem usado agora. Isso. Pele de doação, enfim, para fazer uma camadinha ali. Para evitar a perda de água. Então, na verdade, essas peles artificiais, tanto que uso de peixe agora, estão fazendo teste, né, com a tilápia, tem dois motivos. Primeiro é você ter a barreira para evitar a perda de água. E o segundo é para facilitar a regeneração. Justamente para não perder muita água. Então, cara, por mais que o paciente queimado ele chegue para você com uma queimadura muito esdrúxula, vai te assustar, né? Você olha assim, o paciente fala, caramba, ele tá com a face toda queimada.
Mas você não pode se impressionar, você tem que pensar inicialmente em reidratar aquele paciente, porque isso vai matá-lo. O que vai matá-lo é a desidratação, porque ele queimou a pele, perdeu aquela barreira de queratina e aí vai desidratar loucamente. Então assim, cara, existe um cálculo para você fazer, tá? Para você calcular quanto de água você vai restabelecer. Só para deixar aqui você ter uma noção, o cálculo é 4 vezes a quantidade de superfície corporal queimada vezes água corporal total. Então assim, tem situações que você tem que repor 8 litros de água para o paciente em um dia. Então realmente é muita coisa. Porque o que mais mata inicialmente é a desidratação. Então isso é uma coisa que muitas vezes quando a pessoa começa na medicina, ela fica impressionada. O cara chega queimado, com a face toda queimada, a queimadura praticamente de corpo inteiro, se impressiona. Mas você tem que reidratar. Isso é a coisa mais importante. Então vai lá, exame físico. Queimadura de segundo, primeiro grau, na parte posterior das coxas, com bolhas presentes e vermelhidão. Demais sistemas sem alterações. Então tá aí a foto, ó, queimadura de segundo grau na face posterior da coxa. Mas como você falou, Léo, num outro momento tem que ficar ligado com as infecções, justamente porque essa queimadura, além de facilitar a perda de água, também favorece a entrada de bactérias. Então, exatamente, pensou certo. Conduta, qual é a conduta? Uma primeira medida que poderia ser feita logo após o acidente é colocar compressas embebidas com água em cima da queimadura, para evitar a desidratação. Inclusive isso aqui já caiu no Enem, tá? Já foi questão do Enem. No hidratação, hidratação vigorosa, não é via oral, é direto na veia, tá? Claro que também, se o paciente aguentar beber, bebe. Então bebe e na veia. Limpeza dos tecidos mortos e aplicação de pomadas antibióticas, né? Observação, deixa o paciente internado e alta posterior com o paciente melhorando. Maravilha! Agora vamos fazer uma breve revisão sobre os principais sais minerais. Aqui eu vou fazer um comentário geral. Fala. A gente tem que dar um tempinho, né? Intervalinho? Então beleza. Vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Só hidratação com café. Valeu! Show!
Let's! Bora! Hey! Voltamos! Tamo junto mais uma vez. Hidratei já com café. Vamos continuar, gente. Agora a gente vai fazer aqui uns comentários interessantes e importantes sobre os principais sais minerais que fazem parte da composição do nosso organismo. Eu vou ressaltar os principais processos que eles estão envolvidos, mas ao longo de todo o ano nós veremos cada processo desse daqui aprofundado em várias aulas diferentes. Então agora é só um panorama geral. E depois vamos começar a falar aqui das principais vitaminas. Então olha só, começamos com o sódio, gente. Quais são as funções importantes do sódio no nosso corpo? O sódio é o principal fator que controla a concentração dos fluidos corporais, principalmente o sangue, beleza? E o meio entre as células. Então o sódio, ele é o principal fator do controle da osmolaridade corporal. Palavrinha bonita, né? Então você pode falar por aí para tirar onda. Então o que é o sódio? Controla a osmolaridade corporal. A pessoa, meu irmão, tá estudando, tá sinistro, tá padrão ouro. Exatamente. É porque pode aparecer assim nas provas, tá? O que mais? Cara, essas células aqui são muito famosas, né? Todo mundo conhece lá, são os neurônios, claro. Porque o sódio, juntamente com sua dupla dinâmica, Batman Robin, Bebeto Romário, sódio e potássio, né? Eles participam da formação do impulso nervoso. Então, outro processo importante em que o sódio está envolvido. Então, lá, resumindo, controla a concentração dos fluidos corporais, participa do impulso nervoso, também da contração muscular e, obviamente, do mecanismo de excitação das células através de um processo chamado despolarização. Beleza? Muito bem, então esses são os principais fatores em que o sódio está envolvido. E o potássio, gente, ó, lembra? Bebeto Romário, Batman Robin, dupla dinâmica. Então, em quase tudo que o sódio está envolvido, o potássio também está. Só que o sódio, ele é o fator que mais influencia na concentração do sangue. O potássio já não tanto. Beleza? O potássio já influencia mais na concentração de soluto de dentro da célula. O sódio influencia mais de fora. Bom, mas enfim, potássio, funções importantes, ó. Também participa no processo de excitabilidade celular, impulso nervoso, contração muscular. E a sua deficiência, né, pode levar a fraqueza muscular, cãibra, arritmia cardíaca e outros processos importante. O sódio, quando fica deficiente, ele pode levar a confusão mental, letargia, a pessoa fica meio lerda e em casos mais graves pode levar até o coma. Por quê? Porque fica mais difícil excitar os neurônios. Aqui, algumas fontes de alimento ricas em potássio, né? Não precisa ficar decorando para o vestibular isso. O vestibular é importante decorar aquelas funções, tá? Muito bem. E o cálcio, gente, olha só. Cálcio participa da contração muscular, é o cálcio que dá a capacidade da actina e miosina se ligarem para fazer o músculo contrair. Então, a contração do músculo, não só de movimento, tá, gente? Mas também o músculo cardíaco. Depende do cálcio dentro dele. O cálcio, no próprio sangue, tem participação de um processo fundamental, que é a coagulação sanguínea. E o cálcio também faz parte de quê? Da composição mineral do osso e do dente. Então, a deficiência do cálcio, ela leva à fragilidade óssea, né? Processos de osteopenia, osteoporose, até mesmo a fraturas. Por que idoso tem muita fratura na região lombar da coluna? Osteoporose. Menor quantidade de vitamina D, menor quantidade de cálcio, mais fácil ter fratura. Letargia, a pessoa fica meio lerda, porque o cálcio é importante também para as sinapses neuronais. Então, com baixo cálcio, vai ser mais difícil realizar sinapses. A pessoa fica mais lerda. E confusão mental, que tem relação direta. Claro também que o cálcio em baixa quantidade, se a pessoa sangrar, pode ser mais difícil bloquear o sangramento.
porque a coagulação vai estar prejudicada. É claro que não é só o cálcio que participa da coagulação, tem plaqueta, vitamina K e tudo mais, mas o cálcio é importante pra caramba. Então aqui alguns alimentos ricos em cálcio, beleza? Não precisa ficar se preocupando em decorar isso, o importante é decorar em que ele participa, isso sim. Aqui para mostrar pra gente, ó, a união da miosina com a actina, é para lembrar de contração muscular, e aqui os processos de sinapse, comunicação entre neurônios que o cálcio participa também. E o fósforo? Vamos lá, o fósforo ele é importante porque ele participa da composição dos ácidos nucleicos, DNA, RNA. O fósforo faz parte da composição das membranas celulares, vimos isso hoje, pessoal. Qual é aquela molécula que faz parte da composição da membrana? Fosfolipídio. Fosfolipídio, porque tem o quê? Fósforo. Olha mais um ponto aqui super importante. O fósforo faz parte da composição do ATP, adenosina trifosfato, que é a substância que armazena e disponibiliza energia para as reações celulares acontecerem. Olha que coisa importante. E mais, não é só o cálcio que é importante para a saúde óssea, não. Ah, não, Bruno? Não. O fósforo também é importante. Por quê? A parte sólida do osso, ela é formada por fosfato de cálcio. Certo? Beleza. Aqui, alguns alimentos ricos em fósforo, fica tranquilo. Não precisa decorar isso aqui, o importante sempre são as funções, tá? Como a gente viu, olha lá, os fosfolipídios, na sua parte polar, tem na composição o fósforo, e aqui é só para mostrar o ATP, ó, adenina com a ribose e os 3 fosfatos. A energia fica aqui. Então lembra, fósforo participa de DNA, RNA, fosfolipídios, ATP e matriz mineral óssea. E o iodo? Cara, pensou em iodo, automaticamente pensou numa glândula que está situada na região do pescocinho, na frente da traqueia, cujos hormônios têm iodo na composição. Estamos falando de quem? Estamos falando da tireoide. Então, olha só, T3, T4, T3 se chama triiodotironina. Mano, não é triferro, não é trienxofre, é triiodo. Então o iodo é importante na composição dos hormônios tireoidianos. O T4 é a tetraiodotironina ou tiroxina. Então o iodo ele é fundamental para a composição de hormônios tireoidianos. Olha só, o nosso sal aqui do Brasil é um sal que já tem iodo, sal iodado. Essa medida foi feita para quê? Para evitar deficiência de iodo na alimentação e, consequentemente, evitar um tipo de hipotireoidismo. Maravilha! Aqui para mostrar ó, o hormônio T4, aqui está a sua molécula. O mais importante aqui é o quê? É decorar essa molécula? Claro que não, tá maluco? É só saber que tem iodo na composição, tá? E o ferro? Gente, o ferro, ele faz parte de uma proteína muito importante no nosso corpo. Que proteína é essa? Essa proteína é a chamada hemoglobina. Na verdade, o ferro, ele faz parte de uma substância chamada heme. Esse heme, ele pode estar na hemoglobina, que é a do sangue, ou ele pode estar na mioglobina, que é a do músculo. O importante você lembrar aqui é, se faltar ferro no nosso corpo, isso vai prejudicar na produção de hemoglobina. E, consequentemente, isso vai levar a um grau de anemia. E, ó, essa é a anemia, tá fazendo reposição, né? É isso aí. Ó, e, cara, essa... tá com o exame na mão, né? Essa, gente, é a maior causa mundial de anemia. É a deficiência de ferro corporal, tá? Então, faltou ferro, vai levar a anemia, por quê? Porque vai ter menor produção de hemoglobina. Então, não esquecem, ferro faz parte da hemoglobina. Aqui tá, então para mostrar né, como é que é a composição, ó, aqui está o ferro no radical M,
e cada hemoglobina tem 4 radicais desse. Então, cada hemoglobina vai ter 4 moléculas de ferro na sua composição. Tudo bem. E o magnésio? O magnésio é importante para a produção de clorofila. Aí estamos falando de seres fotossintéticos. E no nosso caso é importante o magnésio porque ele participa de reações, ele ajuda em reações da glicólise. Então ele participa ali de reações da nossa respiração celular, importante para a produção de energia. Beleza. Bom, feita a revisão sobre os sais minerais, vamos começar aqui a comentar sobre as principais vitaminas corporais. Se liga aqui. Primeira coisa, o que é uma vitamina? Gente, as vitaminas, elas são coenzimas. Cara, mas falei uma coisa difícil, né? Vitaminas são coenzimas. O que é uma coenzima? Uma coenzima, pessoal, é uma substância que vai se ligar a uma enzima para ativá-la. Então, por exemplo, tem enzima que sozinha não funciona. Só vai funcionar quando tem uma vitamina ligada a ela. Então, por exemplo, no nosso fígado tem uma enzima que só funciona para produzir fatores de coagulação se a vitamina K estiver ligada a ela. Então, se faltar a vitamina K, essa enzima não vai funcionar. E, consequentemente, o nosso fígado não vai conseguir produzir de modo adequado fatores de coagulação. Então, vai dar ruim. Um outro exemplo. No nosso corpo, tem uma enzima que participa da produção de colágeno. E para essa enzima estar ativa, a vitamina C tem que se ligar a ela. Então, se faltar vitamina C no nosso corpo, a produção de colágeno não vai acontecer de modo satisfatório. Então, gente, praticamente todas as vitaminas, elas são importantes para ativar enzimas, cada uma com as suas enzimas específicas. E é por isso que se faltar alguma vitamina, vai dar problema. Por quê? Porque alguma reação não vai estar acontecendo de modo satisfatório. Beleza? Então, o que são vitaminas? São coenzimas. O que é isso? São substâncias que devem se ligar a enzimas para torná-las funcionais. E a falta delas vai provocar problemas. Por quê? Porque algumas enzimas não vão estar funcionando e reações não vão estar acontecendo de modo satisfatório. Capite? Certo? Fagocitou? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, a gente pode classificar as vitaminas em 2 grandes grupos. As lipossolúveis, que não interagem bem com a água, né? Lipossolúvel, são solúveis em gordura, então não interagem bem com a água. E as hidrossolúveis, que são solúveis em água. Aqui tem um macete, hein? Aqui vai uma rataria do esgoto do plantão, em chamas. Ó, se liga. Ai, vitaminas lipossolúveis. Cadê? Tá aqui. Vitaminas lipossolúveis, cadê? Tá aqui. Olha lá. K, A, D e E. Sacou? Vitaminas lipossolúveis, cadê? Tá aqui. K, A, D e E. E quem sobrou? Complexo B e vitamina C sobraram, né? Então elas são as hidrossolúveis. Tá, na prática, o que isso implica? Bom, tem coisa aqui importante. As vitaminas que são hidrossolúveis, que interagem bem com a água, elas saem facilmente no xixi. Vai embora no xixi. Tem gente, cara, que fica se entupindo de vitamina C. Já viu isso, Léo? Aquele efervescente? Eu tava reparando, cara, como isso fica em promoção na farmácia. Eu Fica. Errado. A galera compra, cara. Ó, tem um amigo meu que ele tomava vitamina C efervescente de manhã, à tarde e à noite. Pô. Eu falei pra ele, irmão, ou você gosta do sabor da parada, se você gosta do sabor, beleza. Toma pelo sabor. Refrigerante. Ou você quer jogar dinheiro fora, porque a vitamina C está indo embora tudo na urina.
Aí ele, não, eu gosto do sabor. Falei, ó, primeiro que você é maluco, que o negócio é horroroso. Beleza, gosto do sabor. Cara, ele tomava até com vodka Red Bull. Ele botava antes de sair. Sério, ele falava, vou sair protegido hoje, tô cheio de vitamina C. Aí eu falava, então beleza, tá achando que tá, tudo bem. Muito louco. Gente, ou você gosta do sabor, ou você quer gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, tá? Porque a vitamina C você vai se entupir e ela vai embora no xixi. Complexo B. Se a pessoa toma muito complexo B, logo vê também que a urina fica escura. Por quê? Tá indo muita coisa embora, tá? Só a B9 e a B12 que o fígado consegue armazenar mais. Aí dá para estocar melhor. Agora o resto vai embora com facilidade. Já as lipossolúveis não. As lipossolúveis o nosso corpo consegue armazenar mais. A vitamina A, K, D e E, o fígado armazena. A gordura também armazena, então dá para estocar por mais tempo. Justamente porque não se misturam tão bem com a água. Beleza? Muito bem. Rataria do esgoto, hein? Olha só. Se uma questão perguntar assim, cite as fontes de vitamina Shrubbles. Você vai sempre responder fígado e ovo, tá? Então, grava isso. É mais fácil do que você ter que ficar lembrando tudo que é tipo de fonte de vitamina. Só tem uma exceção, na real duas. Vitamina C e vitamina K, beleza? Então, fígado e ovo tem tudo. Na verdade, também tem vitamina K no fígado e no ovo também, mas tem mais substâncias que também tem isso aqui. Então, ó, questão perguntou, cara, principal fonte de vitamina do complexo B, vitamina D, vitamina K, vitamina A, fígado e ovo. Agora, a vitamina C, ela tá mais nas frutas cítricas, né? Limão, laranja, acerola, por aí vai. Então, gente, para facilitar a tua vida, fígado e ovo é fonte de tudo, menos da C, beleza? A A, você também vai encontrar em vegetais que tem coloração amarela, por exemplo, pimentão, ou então laranja, né? A abóbora, mamão, vermelho, tomate, vinho, a beterraba, ricas em beta-caroteno, que é fonte de vitamina A. Vitamina K, além de fígado e ovo, a gente vai encontrar também em vegetais com folhas verdes. Você vai encontrar no agrião, tá? Você vai encontrar no alface, repolho verde, couve, brócolis e por aí vai. Certo? Beleza. Vitamina A. Que isso, gente? Quem tá cantando aí? Olha só. Gente, vitamina A. O que a gente tem que lembrar? A vitamina A, ela tem relação direta com a nossa visão. Pois é. Ó, a vitamina A, ela fica armazenada na nossa retina. E na nossa retina, a vitamina A ela vai ser importante porque ela capta a luz, beleza? Ela fica nos cones e bastonetes. Ela capta a luz e no que ela capta a luz, ela estimula automaticamente o nervo óptico. E isso faz com que a gente consiga enxergar. Então não esquece, a vitamina A, ela tem importância na nossa visão. E ó, qual é o nome da substância que a vitamina A produz na retina? É a chamada rodopsina. Então, quando a gente tem bastante vitamina A, na nossa retina, nas células cones e bastonetes que captam a luz, vai estar cheio da substância rodopsina. Essa substância, quando a luz bate nela, ela automaticamente estimula o nervo óptico e a gente consegue enxergar. Beleza? Uma outra importante função da vitamina A é uma função antioxidante, ou seja, é evitar a formação e a circulação de radicais livres nas células, que são substâncias ultra mega danosas, principalmente em regiões de mucosa, boca, canal vaginal, região retal e também até mesmo na nossa pele. A vitamina A tem função antioxidante. Então, a carência da vitamina A, ela pode levar à cegueira noturna,
porque vai ser mais difícil estimular o nervo óptico. Ela pode levar ao olho seco, porque a mucosa do olho fica seca, não tem vitamina A para ser antioxidante, acaba que começa a ter lesão e problemas em mucosa, descama a mucosa, a boca começa a descamar, por exemplo. Então, vitamina A, tem que lembrar, visão e mucosa. Show! Aqui é para mostrar só o seguinte, ó. Aqui nós temos uma região do olho, né? Uma visão lateral. No fundo do olho nós temos a retina e aqui é a região onde o nervo óptico chega, né? Quando a luz bate na retina, a rodopsina, que é aquela substância que vem da vitamina A, ela automaticamente estimula o nervo óptico e essa informação vai ser levada para o nosso cérebro para a gente poder enxergar, beleza? Só uma neurofisiologia da visão. Rataria do esgoto. Olha só, nós temos 3 vitaminas que podem ser antioxidantes. Lembra desse conceito? O que é uma substância que é antioxidante? Ela evita a circulação de radicais livres, que são substâncias que induzem mutação, desnaturação de proteína, destruição de membrana. Quais são as vitaminas antioxidantes? Eca, eu tenho nojo disso. Eca, eu tenho nojo. Eca, olha lá, eca. Essas são as 3 vitaminas antioxidantes. Vitamina E, C e A. Beleza? Não esquece, hein? Agora, passamos para a vitamina D. Gente, a vitamina D, a gente pode chamar também de calcitriol. Essa vitamina aqui tem uma coisa muito importante sobre ela. 85% da vitamina D, o nosso corpo consegue produzir praticamente sozinho. 85% o nosso corpo consegue produzir a partir do colesterol. Só que tem um voodoo aqui. Sabe qual é o voodoo? Praticamente existe uma epidemia mundial de baixa quantidade corporal de vitamina D. Aí você pode se perguntar, poxa Bruno, mas você acabou de falar que o nosso corpo produz grande parte dela sozinho. Como é que existe uma epidemia mundial de carência dessa vitamina? Porque para produzir a vitamina D ativa tem que ter a participação da luz. Tem que ter a luz, tem que ter a radiação ultravioleta. Não é essa luz branca aqui não, tem que ser radiação solar. E cara, a gente praticamente não pega mais sol, né? Você fica trabalhando o dia inteiro trancado, aí tem que estudar o dia inteiro trancado. Então, como as pessoas estão pegando menos sol, ou quando se expõe ao sol, também tem muito... É porque também fica fogo, né? De um lado é a dermatologia que fala para você botar protetor. E do outro lado é importante um pouquinho de radiação solar para estimular a vitamina D. Então tem que ser um sol da manhã cedinho, no fim da tarde. Então vale a pena você pegar um solzinho, beleza? Não vai ficar torrando lá com um bronzeador cianoricâncer meio-dia. Cuidado. Olha aqui. Let's bora. Olha só. Então, grande parte dela o nosso corpo produz, mas para produzir tem que ter radiação ultravioleta e uma pequena parte pode ter origem animal, ó, é o chamado colecalciferol, também conhecido como vitamina D3, e uma outra parte tem origem vegetal, é o chamado ergocalciferol ou vitamina D2. Agora, 70% vem do nosso próprio corpo, usando o colesterol como início da produção, mas tem que ter radiação ultravioleta para poder terminar essa produção aqui. E a carência da vitamina D, ela vai impactar justamente em quem? Ó, na saúde óssea. Vai favorecer quadro de osteomalácia, que é a deformação do osso no adulto. Vai favorecer quadros de osteoporose, fraqueza óssea. E em crianças pode gerar até quadros de raquitismo. São malformações ósseas bem intensas e praticamente irreversíveis. Beleza? Então aqui para mostrar só que o sol participa da produção da vitamina, para você lembrar, não tem que decorar essas reações aqui, fiquem tranquilos. E aqui é só uma imagem, né, mostrando a imagem da criança e aqui uma radiografia, né?
como a gente tem aqui deformações em articulações do quadril, articulação do joelho, do tornozelo, raquitismo. Tudo isso por carência da vitamina D. Beleza? E a vitamina K? Gente, a vitamina K, você vai lembrar de K. K, coagulação. Você vai escrever coagulação com K agora. Ó. K, coagulação. A vitamina K, ela é importante para a produção de fatores da coagulação sanguínea. Então, se faltar vitamina K, vai ser mais difícil coagular. Ou seja, favorecem quadros de hemorragia. E quais são as fontes de vitamina K? Ah, não sei. Cara, deu mole. Não seja ursinho de pelúcia que está na ambulância chorando. Fonte de vitamina? Fígado e ovo. Com exceção da C, que são as frutas cítricas. Beleza? Molezinha. Então, ó, carência da vitamina K. Dificuldade de coagulação. Beleza? Aqui para mostrar só, nós temos 1, 2, 3, 4 fatores da coagulação que a sua produção só acontece se tiver vitamina K. Então, realmente, a falta dela vai impactar muito nesse processo. Muito bem. A vitamina E, conhecida também como tocoferol, ela tem função antioxidante, principalmente nos músculos. Lembra do macete? Quais são as vitaminas que são antioxidantes? ECA, que nojo! E, C e A. A vitamina A, ela é antioxidante, principalmente em mucosas, olho, boca, canal vaginal, região retal, pele. A vitamina E, ela é antioxidante, principalmente nas hemácias e nos músculos. A falta dela pode levar a dor muscular, cãibra. E a vitamina C, ela é importante antioxidante na pele também, na derme, tá? Beleza. Então, ó, vitamina E, antioxidante e também importante na formação de gametas. Fonte de vitamina E, fígado e ovo, beleza? E também aqui algumas sementes e oleaginosas. Amêndoa, amendoim, castanha, nozes, tudo isso é fonte rica em vitamina E. Beleza? Hora feliz. Ó, hora feliz. Maria, sua paciente, vem para a consulta de rotina. Não apresenta queixa no momento e refere uma cirurgia de remoção de vesícula biliar. Cirurgia chamada colecistectomia. Ela removeu, pode ser por cálculo na vesícula, a gente não sabe, mas removeu. Feita há 6 meses, tá bom, mas a paciente está bem. A paciente se apresenta bem, exame físico normal, mas, como precaução, solicitamos as dosagens, tô sacando, das vitaminas lipossolúveis da paciente. Quais são as lipossolúveis? Cadê? Tá aqui. K-A-D-I-E. Então, olha só, a paciente fez uma cirurgia há 6 meses de remoção de vesícula biliar. E nós, como somos doutores e doutoras, ratos do esgoto do plantão, já por precaução, vamos dosar as vitaminas lipossolúveis dela. Por quê? Vamos ver. Após essa orientação, Maria pergunta o motivo do porquê das dosagens. Doutores, por que vocês dosaram essas minhas vitaminas? Eu quero saber. Temos que explicar, afinal é direito do paciente. E nós prontamente, medicina padrão ouro sempre, né? Nós prontamente respondemos que, após a remoção da vesícula biliar, a absorção das vitaminas lipossolúveis fica prejudicada. Então tá. Agora é a hora do jump of the cat. Questão de vestibular. Explique o motivo, isso já caiu mesmo, hein? Então vamos lá. Explique o motivo pelo qual a remoção da vesícula biliar pode dificultar a absorção de vitaminas lipossolúveis. Vamos lá então, uma revisão aqui breve. Gente, a vesícula biliar é um órgão que está abaixo do nosso querido fígado, como falam por aí, né? O fígado. Gente, o fígado fica aqui, ó, do lado direito. Você faz o carinho nele, porque ele você maltrata final de semana, né? Bota álcool no bicho. Então agora é hora de você fazer um afago. A vesícula biliar fica aqui.
E a função dela é armazenar a bile, armazenar e depois jogar a bile no nosso duodeno, para os íntimos Dudu. E aí tem que lembrar o quê? Qual é a função da bile? Assim, a grosso modo, a bile, ela favorece a digestão das gorduras. Tô sacando a parada. E quando as gorduras são digeridas, a absorção fica mais fácil. E qual é a relação das vitaminas lipossolúveis com isso? As vitaminas lipossolúveis, elas interagem bem com a água? Gente, sim ou não? Lipossolúvel? Não, não interagem. Então, para o nosso corpo absorver no intestino, ou como diz vovó, intestino, para o nosso corpo absorver no nosso intestino as vitaminas lipossolúveis, a gente depende da absorção da gordura alimentar. Ué, a pessoa que removeu a vesícula biliar, será que a digestão de gordura vai ser prejudicada? Vai, porque não tem mais uma secreção de bile tão intensa. Então estou sacando. Então quem removeu a vesícula biliar, como a digestão de gordura é prejudicada, a absorção das vitaminas lipossolúveis também vai ser. Exatamente. E é por isso que temos que fazer a dosagem daquela paciente. Porque se tiver alguma vitamina faltando, a gente vai e deixa faltar. Claro que não. A gente vai repor. Beleza? Show! Então aqui está a explicação. Tudo bem? Resumido aqui para vocês. E agora para fechar. Fechar com as hidrossolúveis. Quem sobrou? Lembra do macete? Vitamina K-A-D-I-E, lipossolúvel. Quem sobrou? C e complexo B, hidrossolúvel. Aqui, vitamina C, gente, é C de quê? C de colágeno. Vitamina C é importante na produção de colágeno. Colágeno da gengiva, colágeno da pele, colágeno de ligamento, colágeno de tendão. Sério, colágeno para tudo que é lado do corpo. Aonde tem vitamina C? Fígado e ovo. Aí não pode. Tá? Vitamina C, frutas cítricas, limão, laranjinha, acerola. A falta da vitamina C vai provocar menor produção de colágeno, inflamação de gengiva, hemorragia na articulação. Por quê? Ué, como assim hemorragia? Porque tem colágeno nos vasos sanguíneos. E aí os vasos ficam frágeis e acaba que dá uma sangrada. Beleza? E claro, o quadro mais que chama a atenção é essa hemorragia gengival, que a gente chama de escorbuto, uma gengivite. Beleza? Repõe vitamina C, a coisa fica resolvida. Olha lá, uma foto do escorbuto, olha lá, aqui. Uma inflamação com sangramento, beleza? E agora, complexo B. Gente, complexo B são várias vitaminas. Eu vou destacar aqui as mais importantes, que são 4. Pensou em complexo B? Olha o macete. Você vai pensar em sistema nervoso e ATP, sempre. Por que isso? Porque toda vitamina do complexo B, as funções dela têm relação com a produção de energia ou então com o desenvolvimento ou atividade nervosa. Qualquer uma, tá? Então, pensou em complexo B, pensou em quê? Sistema nervoso e ATP. As principais fontes de complexo B, fígado e ovo e carnes em geral, beleza? Muito bem. Vegetais também tem complexo B, beleza, gente? Mas carne realmente tem mais. Quem é vegetariano, restrito, não come nenhum tipo de carne, tem que ficar ligado em relação a isso. Então lá, quem são as principais? Ó, as principais são B1, beleza? B3, B9 e B12. São as que eu vou destacar aqui. A B1, que é a tiamina, ela é importante para dar início ao ciclo de Krebs, né, a produção de energia. A B3, ela é importante para a produção do NAD, que também participa da respiração celular, produção de energia. A B9, ela é importante
para a produção de hemácias e da atividade neural. Lembra? Sistema nervoso e ATP. E a B12, ela é importante também para a produção de hemácia e para a atividade neural. Lembra? Sistema nervoso e ATP. Então, as 4 principais, hein? B1, B3, B9 e B12. Olha só, a falta da B1, a carência da vitamina B1, pode provocar 2 situações. Uma doença chamada beriberi, que significa, esse termo aqui, beri, vem de uma língua aí africana tribal que significa não posso. Então a pessoa está com essa doença, ela ficava lá, beri, beri. Aí viu um amigo, vamos fazer alguma coisa aí, fulano, vamos jogar uma bola. Beri, beri, fadiga, a fadiga extrema, sério. Então faltou B1, beriberi, a fadiga extrema, e pode levar a doenças neurais. Por quê? Complexo B, sistema nervoso e ATP. Fadiga porque não tem energia, sistema nervoso funciona mal. Vitamina B3, a carência dela vai levar a uma doença chamada pelagra ou doença dos 3Ds. Por que 3Ds? Dermatite, uma inflamação da pele, tá? Diarreia, perda de conteúdo fecal amolecido em alta intensidade e demência. Olha aqui, demência tem relação com o quê? Sistema nervoso. Faltou complexo B, a ação nervosa vai ser prejudicada, tá? Repõe a vitamina, o quadro reverte. Vitamina B9, a falta dela provoca anemias. E olha que interessante, ó, qualquer mulher que queira engravidar, 4 semanas antes de engravidar, 4 a 2 meses antes, começa a repor a vitamina B9. E você repõe na gestante até a 12ª semana de gravidez. Por quê? A falta de B9 na gravidez pode provocar na criança uma doença do sistema nervoso, em que ela nasce com a medula espinhal para fora, numa bolsa aqui, ó. Não sei se vocês já viram isso. Uma doença chamada mielomeningocele. Pode levar até a paralisia. Aí a criança vai ter que passar por neurocirurgião, beleza? Vitamina B12, grava isso. A falta dela vai levar a uma anemia chamada anemia perniciosa. Por quê? Porque a B12, gente, ela é importante na produção de hemácia. Faltou B12, vai faltar hemácia. Então, olha só, hoje nós vimos 2 tipos de anemia, hein? A anemia por falta de ferro, lembra? Menor produção de hemoglobina, e a anemia por falta de B12, menor produção de hemácia. Visto isso, eu vou ficando por aqui. As dúvidas eu vou passar no Twitter e vou responder geral. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Até a próxima. Tchau. Valeu! Somos mais de 500 mil. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.